o nosso querido amigo, agora eu não vou saber mais qual que era ele, mas está aqui, é o ex-secretário americano, Sandro Gonçalves está aqui com a gente no canal. Deixa eu reagir a esse vídeo sensacional, onde ele fala que o ex-secretário americano virá ao Brasil para denunciar a USAID ou a USAID. Eu prefiro falar USAID. O que você prefere aí no chat? USAID ou USAID? Eu quero ver vocês agora escreverem a pronúncia que vocês preferem aí em relação a essa entidade americana altamente suspeita, né? Ele vai denunciar a USAID. Fux vai reverter a pena de Moraes? Será? Então aqui já temos os dois assuntos do começo da nossa análise política. No de hoje, a gente vai analisar um pouco mais essa novela que a gente está acompanhando, que é a história do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos. Pois é, uma figura nova. O Mike Pence, ele foi convocado para estar aqui no Brasil. E aí, ele promete ter muitas denúncias a fazer. Ele que é o ex-secretário do governo Donald Trump, vocês vão entender do que se trata. Também, né, repercutiu na imprensa internacional o fato de que Bolsonaro agora é oficialmente réu no processo que trata de um suposto plano de golpe. Um processo, assim, que chamou muita atenção. Foi considerado pelos aliados do Bolsonaro como um verdadeiro teatro, dos quais os atores já eram muito conhecidos, Dino, Alexandre de Moraes, mas quem roubou a cena, o principal ator que realmente fez a diferença e ganhou as graças dos aliados do Bolsonaro, foi o ministro Luiz Fux, que falou em rever decisões do ministro Alexandre de Moraes, inclusive no caso Débora, né? A Globo repercutiu, jornais internacionais repercutiram isso, e a decisão, né, tá chamando muita atenção, porque parece que o Fux não quer deixar de ver o Mickey mais não. Ele vai bater de frente com o Alexandre de Moraes, inclusive revendo decisões do ministro Supremo. Embora eu tenha que contar para vocês, a decisão do Fux foi esquisita, e eu vou explicar o porquê. Também, né, denúncias estão sendo feitas na OAB sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, e mais uma OAB, né, dessa vez a OAB do Rio de Janeiro, se manifestou sobre o que está acontecendo. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Fiquem ligadinhos que a gente vai trazer muito conteúdo e conteúdo de relevância para vocês. Fechado? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E tem que pedir, né, gente? Tem que ser pidão aqui. Afinal, a gente tem meta. Nossa meta é chegar em 1.800.000 seguidores. Então dá uma força pra gente. Lembrando a você também que não conhece a nossa biblioteca digital, entra aí, vale muito a pena. Para você que não sabe investir, está querendo aprender a investir, eu recomendo demais esse livro aqui, ó, Segredos dos Ricos nos Investimentos. Você acha que seu dinheiro está seguro aqui no Brasil? Já sabe investir em ETF, entre outras coisas? Aqui você vai aprender tudo isso. Os primeiros passos no mundo do investimento, como investir em ação, ETF, fundo imobiliário, criptomoeda, ativo internacional. Você vai entender tudo isso. Planejar sua aposentadoria, blindagem patrimonial, tecnologia e futuro dos investimentos. Esse livro é completaço, tá? Então faz o download aí, que vale muito a pena. Beleza, vamos falar do tal golpe do Bolsonaro? Pois é, virou assunto na imprensa internacional. Por exemplo, né, o El País e a CNN espanhol também repercutiram. Jair Bolsonaro vai a juízo por cargos vinculados uma tentativa, né, de golpe de Estado. Ou seja, aqui ele repercutiu, né, o caso onde foi julgado por uma tentativa de golpe de Estado. Tá, essa história de golpe de Estado, né, teve a decisão, foi rápido, a decisão para tornar o Bolsonaro réu, foi por unanimidade, né, todos que ali estavam da primeira turma, todos os 5 ministros votaram para tornar o Bolsonaro réu. E isso está levantando muito questionamento, inclusive pela celeridade do processo, pela forma que o processo está andando. Eu vou voltar nesse assunto. Antes, eu vou pular para outro assunto. Eu quero falar para vocês sobre, né, o Michael Pence e a primeira ação da Comissão de Assuntos Exteriores aqui no Brasil. Vamos lá. Vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro estava sendo cotado para ser o diretor, o presidente da Comissão de Assuntos Exteriores. O presidente da Comissão de Assuntos Exteriores, ele atua como se fosse uma espécie de chanceler do Legislativo. Ou seja, ele tem um diálogo aberto, né, com vários players do mundo, né, de outros governos mundiais. Ele pode fazer convites, solicitar convite a essa pessoa, ouvir, né, fazer investigações, que é um dos papéis e uma das atribuições do Legislativo, fiscalizar contratos internacionais que o governo atuou denunciando. Ou seja, ele tem um papel muito importante. E quem seria? Eduardo Bolsonaro, que hoje tem aí muita ligação com o governo Trump. Acontece que fizeram uma jogada para tirar o Eduardo Bolsonaro, ameaçaram tirar o passaporte, mas na verdade o sentimento que se tem, e não sou eu que estou falando, até o Rogério Correia, que é do PT, chegou a falar isso, eles queriam, era o Eduardo Bolsonaro preso. Eduardo Bolsonaro deu uma cartada de mestre, pediu refúgio nos Estados Unidos, assim tem mais alinhamento ainda com os americanos, e aqui precisava de alguém que fosse fazer um trabalho, né, à altura do que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Tá. A esquerda e o PT não levou isso muito a sério, achou que não ia encontrar ninguém. Até que colocaram o Felipe Barros. Ok. E aí o Felipe Barros usou a sua primeira medida, né? A primeira medida como presidente, olha só o que aconteceu. Quem publicou foi o Vinícius Carrion, né? Republicano Felipe Barros. Então estou citando aqui a fonte e o crédito do Vinícius Carrion para vocês. Abre aspas. Já na minha primeira sessão como presidente da Comissão de Relações Exteriores, né? Foi aprovado o convite ao Michael Pence, tá? Cyber, ex-secretário do Departamento de Estado americano, para vir explicar a interferência da USAID, lembra daquela agência? Eu vou explicar para vocês, na democracia brasileira. A defesa da soberania brasileira sempre unida à vontade do povo. Mostrar mais. Ou seja, o que está acontecendo aqui, né? Lembra que havia uma agência norte-americana chamada USAID. Essa agência era onde era distribuído o dinheiro, USAID quer dizer ajuda americana, tá?
essa agência era uma espécie de reduto progressista, ou seja, ela mandava dinheiro, mas em vez de mandar dinheiro para ajudar, para ajuda humanitária em outros países, mandava para bancar, né, a pauta progressista, ou seja, para interferir em outros países, inclusive na eleição. Inclusive, há uma denúncia grave de que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro teve eventos com a USAID. E a acusação da oposição é de que o TSE brasileiro recebeu cascalho e verba da USAID para interferir aqui nas eleições. Isso é acusação que é feita pelo próprio Michael Banks, que é quem foi convocado agora pelo Felipe Barros, né, para vir aqui no Brasil. O Space Liberdade também publicou e o Marco Antônio Costa também. Urgente, a Comissão de Relações Exteriores acaba de aprovar um convite para que Mike Pence, ex-secretário de Trump, explique a interferência da USAID nas eleições brasileiras. Eles estão cutucando ali numa ferida exposta, né? Porque uma das grandes críticas é a interferência em 2022 para tirar Bolsonaro. O Mike Pence foi claro e categórico. Nas eleições, se a USAID não tivesse atuado, Bolsonaro não estaria fora do cargo. Bolsonaro tinha ganhado as eleições. E aí é bom a gente lembrar que teve uma matéria do The New York Times que disse, né, que o Tarcísio, que o Lira, que o Mourão foram convocados para dizer para o Bolsonaro para ele assumir o resultado das eleições como fossem. Senão, ia ter uma intervenção americana no Brasil. Isso é matéria do The New York Times, tá? O Marco Antônio Costa, ele publicou o seguinte: o ex-secretário de Departamento do Estado americano, Mike Pence, foi convidado para vir à Comissão de Relações Exteriores explicar a interferência nas eleições. E aí, sabe, tá todo mundo repercutindo essa convocação. Convocação essa que pode sim, né, abrir um precedente. Por quê? Porque o governo norte-americano vai estar observando as denúncias feitas. E agora, o Elon Musk, que não é muito feliz com o Lula, com a Janja e com o Moraes, tá à frente do DOGE. DOGE é o departamento que o Elon Musk, né, toma conta hoje, que investiga, né, alguns gastos do governo norte-americano. E aí o Elon Musk tem uma ligação muito boa com o Michael Pence. Pode ser que o Michael Pence venha pessoalmente ao Brasil para participar, né? E se o governo brasileiro tomar alguma medida contra ele que é um aliado do governo Trump, vai dar ruim. Então eu duvido muito que vai ter apreensão, alguma coisa, que ele venha ao Brasil munido de provas entregues pelo próprio Elon Musk. Meu amigo, tá achando que o jogo é brincadeira? Tá achando que o autor do universo brinca em serviço? Brinca não, o cara é muito melhor que qualquer Steven Spielberg por aí, tá? Pode ter certeza disso. Voltando aqui pro Brasil, voltando pro julgamento. Teve uma figura, né, que brilhou aos olhos da oposição, que ninguém esperava. Todo mundo esperava um jogo de cartas marcadas, onde ninguém, absolutamente ninguém dos que foram indicados pro PT e tava lá para julgar, iriam contrários ao que diz o Alexandre de Moraes, ou seja, seria um voto unânime com todo mundo malhando o Bolsonaro, malhando os militares e o bolsonarismo. Como disse o William Vac, né, o William Vac, não sou eu, foi um julgamento político. Tá bom, só que no meio dessa história apareceu o Fux, né? Em Fux with Rust, né? Ou seja, o Fux, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, falou: peraí, tem coisa errada nessa história aqui. Para começo de conversa, vamos falar da delação do Mauro Cid. Tem coisa errada. Como que o cara pode ter feito a delação 9 vezes mudando a sua versão? E outra, nós não podemos nos basear única e exclusivamente com a delação. Não pode ser. Tem alguma coisa muito errada nesse voto, nessa história aqui, e eu farei questão de reanalisar tudo isso. Ou seja, ele bateu de frente e incomodou todo mundo ali, sem dúvida nenhuma, incomodou todo mundo. Mas você sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo, que mesmo o Fux falando que vai fazer essa revisão e tudo mais, foi o fato de que ele, mesmo dizendo que quer a revisão, de que acha as penas exageradas, penas de um processo que ainda não teve julgamento. Ou seja, será que as petições já estão prontas e eles sabem qual vai ser a pena? Pois é, mesmo com tudo isso, ele votou favorável. Mas um ponto chamou a atenção. Até a Globo News fez uma matéria sobre. Fux pede a revisão da, abre aspas, pena exacerbada, fecha aspas, no caso da pichadora. Moraes reforça a gravidade dos atos além da pichação. E é o seguinte, o Fux falou o seguinte: olha, eu vou fazer uma revisão da dosimetria. A fixação da pena é do magistrado. O ministro Alexandre, com seu trabalho, explicou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, me deparo com uma pena exacerbada. Nós temos um ministro atuante do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez falando nos abusos da pena pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Abre aspas. Os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. Fecha aspas. Foi o que disse o Luiz Fux. Que lapada, meu irmão. Falou, e aí, filho, tem coração, não? Pois é, chamou a atenção. E você acha que eu ia deixar vocês sem ver esse trechinho da fala do Fux? De jeito nenhum. Até a Folha de São Paulo, né, republicou isso aqui, porque ele foi a estrela do show com essa fala dele, porque o Brasil inteiro tá achando um absurdo o caso da Débora. Dá uma olhada. E o ministro Alexandre, no seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação, Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados.
Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração do homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento, ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. E o ministro... Pois é, foi divergente, né? E chamou a atenção. Esse caso é o calcanhar de Aquiles do Supremo. A OAB, da qual eu faço parte, é omissa demais, altamente omissa sobre o número de violações, inclusive, que nós, advogados, estamos sofrendo na nossa atuação. E nesse caso da Débora... Para mim tá tranquilo aqui, a gente já pode fazer uma análise, né? Então vamos lá, aqui tem muita coisa. Opa, sumi. Aqui tem muita coisa, vamos prestar atenção. Você que está chegando agora, a gente está analisando aqui a questão, né, da vinda de um representante americano para explicar a interferência de uma entidade americana nas eleições de 2022. Vai feder. O que esse homem vem falar aqui? Porque tem gente que fala assim, não, o Eduardo está lá nos Estados Unidos, não existe nenhuma forma dos Estados Unidos se envolverem na eleição brasileira. Não. E se a USAID mandou dinheiro aí, como eles estão suspeitando, e agora com esse representante a gente pode ter uma confirmação? Você acha que o dinheiro em dólar para uma campanha eleitoral não faz nenhum barulho aqui? Numa eleição apertada com 1,5 milhão de votos, como foi a do Bolsonaro versus Lula? É muito estranho o sistema. O sistema está a favor de quem? Por que soltaram o Lula? Quem que está atrás disso? Muita gente fala que é lá o Soros que manda no mundo, são os maçons. É uma loucura. É uma loucura. E aí você acha que os Estados Unidos não têm interesse na Amazônia? Não tem interesse no pulmão do mundo, que é o Brasil? Polui pra caramba. Estados Unidos e China. Só ataca fogo no planeta. E o Brasil não importa para eles? Como o Trump falou, né? Eles precisam mais de nós do que nós deles. Será? Tira o pulmão, Trump. Então, os Estados Unidos estão muito de olho no Brasil. E o Trump não gosta do Lula. Né? Então, se quiser ter uma interferência americana na eleição brasileira, o Elon Musk e o Trump junto ali manda verba para a campanha de quem for aqui que eles querem, e eles interferem sim. E agora com essa suspeita de que a USAID, ou USAID, interferiu com grana na eleição de 2022. Então é muito sinistro. Eu vou só resumir essa questão aí do Fux. O Fux, na minha visão, tirou a Débora da cadeia. Bem como Nicolas Ferreira tirou a taxação do Pix. E como que esses heróis da nossa nação fizeram isso? Através da comunicação. Eles se comunicaram. Nicolas fez um vídeo caseiro. Inclusive, a gente quer você aqui, viu, Nicolas? Estamos te esperando aqui, a Mafeta atrás de você. E o Fux foi lá, na bancada, né? Não, eu tô pedindo vista porque não é porque puseram papel queimado na minha mesa que eu tenho que prender uma mulher que estava com batom na mão, como se ela fosse a Suzane von Richthofen. Ela é mãe. Tem 2 filhos. Como que esses filhos vão crescer? Ele foi humano. E o STF tá ali para fazer justiça, não para fazer política. Ela pichou porque ela é bolsonarista, então vamos ferrar ela até o fim da vida porque nós não gostamos do Bolsonaro. Uma coisa é a anistia para o Bolsonaro, outra coisa é a anistia para o 8 de janeiro, isso tem que ser separado. As pessoas não podem pagar, porque muitos ali não estavam pelo Bolsonaro, estavam porque não aguentam mais os chutes da esquerda no nosso meio dos nossos sacos, ou raios. É isso. As pessoas estão revoltadas e viram que o Bolsonaro é o único candidato que contraria o que o sistema quer. Então, se você não gosta do Bolsonaro, tudo bem, você gosta do sistema. Se esse sistema até hoje te favoreceu, fez bem para você, para sua saúde, para sua mente, se você sente que o sistema ele é isento, o STF nosso faz justiça, realmente você tem motivo para não gostar do Bolsonaro. Agora, por que o sistema não está gostando do Bolsonaro? O Lula não foi para cadeia porque o sistema não gostava dele. O Lula foi para cadeia porque existiu uma investigação paralela da Lava Jato em Curitiba, que depois foi invalidada por esse detalhe de ser fora de Brasília, e acabaram cancelando o julgamento em 3 instâncias de um bandido presidiário que ocupa hoje a cadeira da nossa presidência. E querem fazer o mesmo com o Bolsonaro sem prova. É muito louco, né? Então é isso. Então a gente faz o quê? A gente agoniza. Até 2026 a gente agoniza na esperança que venha um Cristo e nos represente de forma digna. Valorize o nosso país, eleve a nossa economia. Não fique lutando por liberação de 40 gramas de maconha. O que isso muda financeiramente? Além de colocar um monte de nóia na rua fumando e soprando na tua cara. Que não coloque o bandidinho como vítima da sociedade. E aí o cidadão de bem compra um celular caro, tem que andar escondido, trancado dentro de um carro blindado, filmado.
Que é isso, cara? É o Salvador do passado aqui. Daqui a pouco vai ter que montar um presídio e chamar lá o Bukele pra vir tacar todo mundo pra dentro da cadeia. Vamos pro próximo tema, mas antes deixa eu dar girada no relógio aqui. Você que não tá entendendo nada. Meu nome é Thiago Parigiani, canal Brasil Inteligente, jornalista independente, falando que a gente não aguenta mais a esquerda. Que temos uma outra reação aqui muito importante. Porque o Paulo Figueiredo trouxe um outro ângulo dessa notícia da USAID, que vai ser investigado no Brasil. Aí o USAID, eu vou deixar um comentário para fazer depois do Paulo Figueiredo. Solta aí que isso é rapidinho. Vai lá, Paulão. Conta pra gente o que vai acontecer. Então, coloca aí pra gente, porque não posso deixar de fazer o programa hoje, não posso deixar de elogiar o presidente, na verdade, os deputados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. Porque hoje, no início da tarde de hoje, o deputado Felipe Barros anunciou duas coisas absolutamente espetaculares. Primeiro, que o Mike Pence foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para comparecer ao Congresso Nacional e explicar a interferência da USAID na democracia brasileira. Coloca o vídeo do Felipe Barros aí pra gente, por favor. Agora, requerimento número 10 de 2025, do deputado Sóstenes Cavalcante, requer que seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão, nos termos regimentais, o convite ao senhor Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para falar sobre a interferência da agência dos Estados Unidos, USAID, no desenvolvimento do Brasil. Relembra a todos do acordo que foi construído, com a alteração do texto feita pelo acordo a pedido do deputado Arlindo e com o compromisso dessa mesa de fazer uma mesa diversificada com o nome que será encaminhado pelo deputado Arlindo em breve. Para encaminhar a favor por 3 minutos, passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Sóstenes. Presidente, haja visto o acordo e a aquiescência de todos os colegas, eu nem preciso usar todo esse tempo, só para agradecer os colegas o bom entendimento, e como a gente tem uma pauta extensa e não quero usar todos esses 10 minutos para atrasar os trâmites de votações de outros requerimentos importantes nessa comissão, eu agradeço a todos os colegas o apoio e vamos à votação. Muito obrigado. Questiono ao plenário se há necessidade de passar a palavra para algum parlamentar fazer uso contrariamente ao requerimento. Como houve acordo, então, passamos à votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Só para vocês entenderem o que é esse requerimento. Em primeiro lugar, parabéns ao deputado Felipe Barros e ao deputado Sóstenes Cavalcante. Eu gosto muito do deputado Sóstenes Cavalcante. Ele tem uma certa habilidade, um conhecimento político que são meio raro nesse mundo bolsonarista, que eu acho que tem muito valor. E acho que o PL está com uma boa liderança na mão e esse requerimento foi muito inteligente. E deu uma lambada na esquerda, né? Tem até uma reportagem do Metrópolis, que eu acho que não tenho aqui para colocar, não sei se tem, que diz assim: PT cai em armadilha bolsonarista na Comissão de Relações Exteriores. Só o Sóstenes mesmo para conseguir botar os caras numa armadilha. Você que está chegando agora, a gente está repercutindo a vinda de um representante para contar a interferência da agência americana USAID nas eleições presidenciais de 2022. Tá? Meu nome é Thiago Parigiani, você está no canal Brasil Inteligente, se inscreva e deixe o seu gostei nessa live se você está de saco cheio do Brasil esquerdalhado como está, e se você quer mudar a realidade política desse país. O que você pode fazer não é ir para a rua pichar estátua, que vai dar ruim, vai ser uma dor de cabeça. Se manifeste aqui, tá? Comente e seja patrono desse canal, se você quiser contribuir com a nossa luta. Parabéns para nós. Mas o que isso significa? Significa que o homem que denunciou todo o escândalo da USAID, vou recapitular aqui para vocês, USAID é a agência, USAID é a agência do governo americano que financia ajudas humanitárias, etc., mas que basicamente financiou a ditadura do Alexandre, que financiou todos os acordos de cooperação com o TSE, explicou para o TSE como fazer censura sobre combate à desinformação, ensinou mesmo, financiou a empresa de software para fazer monitoramento de rede social, financiou a agência de checagem de fato, financiou basicamente toda a estrutura que criou esse combate à desinformação do inquérito das fake news com o dinheiro do pagador de imposto americano. Segundo o Mike Pence, que é esse que vai depor no Congresso brasileiro, segundo o Mike Pence, se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Então, este cara, tomara que ele aceite, que foi convocado para depor no Congresso brasileiro. Cara, isso é uma bomba. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Sim, entre em www. Meu obrigado. Porque, com certeza, esse depoimento vai desencadear uma investigação mais longa. Não fosse só isso, outra menção honrosa, e isso vale um pouco para aqueles que... Teve deputado que ficou falando assim, para que serve comissão? Presidência de comissão não serve para nada. Presidente de comissão não serve pra nada? Tá aí, pô. Você vai achar o fio da meada da interferência americana na eleição brasileira? Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Exceto quando a USAID bancava o teu trabalho. Ou seja, 11h59, vem em mim, Joe Biden, vem em mim dinheiro americano para financiar a minha censura. Me ensinem a censurar. 00:01, não somos mais colônia. Vamos puxar esse fio da meada. E cadê os deputados que diziam que não valia a pena, que a presidência da Câmara não importava, que era melhor não fazer, que era melhor não apoiar o Mota, porque não sei o quê. Amanhã a gente vai falar sobre anistia.
que não vai dar tempo de falar hoje. Mas está aí. Disso a gente pega um relatório, do relatório a gente leva nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente consubstancia os pedidos que a gente vem fazendo. Muito bom. E ainda aprovaram, eu acho que a gente não tem mídia aqui para isso, mas aprovaram uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, quando tem que criticar, critica. Quando tem que dar os parabéns, parabéns. Deputados Felipe Barros, Sóstenes e os demais que participaram desse processo. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo. Muito bem. Aí eu já sei o que vai acontecer quando chegar aqui o Mike Pence. Eu já sei. Ah, você agora sabe prever o futuro? Não, eu já sei. Eles vão descredibilizar o Mike Pence. Ele é ex-secretário do Trump. Tá aqui, ó. Revista Oeste, para vocês lerem aqui comigo. Ex-secretário de Trump revela como o Tribunal da Censura agiu contra Bolsonaro. Vamos ver se ele vem para o Brasil, né? Caçar o passaporte não pode aqui, porque ele é cidadão americano, então não tem como impedir ele de voltar para lá. O Sóstenes, né, deputado do PL, que puxou puxou esse fio do novelo, né? Sensacional. Isso é nitroglicerina pura, a vinda desse cara. Porque, no mínimo, ele vai externar o que ele sabe, né? Ele, o norte-americano Michael Pence foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo Trump, revelou como foi instituído um tribunal de censura contra o então presidente Jair Bolsonaro. As declarações feitas ao podcast The Joe Rogan Experience foram analisadas pelo articulista Fernando Lara Mesquita na edição 24. Segundo Pence, o complexo industrial da censura, como chama o aparato de manipulação da internet montado pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado, foi criado para influenciar a queda do governo da Ucrânia. Olha isso. Você que acredita que não influencia nos outros países. Em 2014, na ocasião, cerca de 30,5 bilhões foram investidos pelo ZEUA nos veículos de comunicação social no país. Então, ele tem a informação, eu não vou ler isso aqui, senão vai ficar muito chato, a gente tem muitas coisas aqui para repercutir, mas tá claro que teve dinheiro americano vindo para o Brasil e orientações vindo para o TSE. Vai ser apurado, não sou eu que estou falando, mas está nítido que existe fumaça nisso aí, certo? E quem era o presidente do TSE? Em 2022? Você sabe quem. Brasil. Sério mesmo que vocês não conseguem entender? Você que é petista roxo, eu quero um petista roxo aqui debatendo comigo nessa live aqui. A Natália tá aqui, ó. Vamos lutar, Thiago Parigiani. Vamos dar no meio do PT fora Lula. Você discorda da Natália? Eu quero um petista aqui. Eu vou dar voz para você, eu não vou te bloquear. Aqui não é ditadura. Nem o Lula falou lá para Fernanda Torres. Obrigado, Fernandinha, por ganhar o Oscar para nós, porque nós vamos defender a democracia, acabando com a extrema-direita. Olha que lindo que ele vai acabar com a democracia, destruindo. Não é ditadura, não? Não é ditadura, não. E aí chegou aqui a Edmia. E aqui você não precisa fazer superchat, não, que eu ponho vocês no ar, tá? Edmia Santos, ninguém aguenta mais essa turma das trevas. E a Áurea também. Eles querem inflar de garganta abaixo que nós, patriotas, acreditemos nessa vitória mentirosa do Lula. Então a gente fica perguntando aonde estão os eleitores dessa criatura que não aparece nunca. Não aparece? Nossa. Mas o Boulos fez um evento, eu ia mostrar o Lula. Eu tô louco para mostrar o Lula janjando e o Bolsonaro lembrando do Adélio. Mas eu vou com este gancho de direita. Ó, que lindo. Vamos usar esses termos aqui. Você que tá cansado de tomar gancho de esquerda, jab de direita, jab de esquerda, né? Então, vamos dar jabs de direita, ganchos de direita e uppercut na eleição de 2026. Aguardem, falta pouco, não aguentamos até aqui, nós não vamos morrer antes.